Boa tarde a todos. Nós vamos fazer agora continuar a aula passada sobre projeto de armação de pilares, né? Então, já viu aqui que é dada aqui a seção transversal, vai ter que ser dado o arranjo, né, da armação. Então aqui, por exemplo, eu tenho duas camadas na direção B, né, na direção de menor dimensão do pilar. Largura B, altura H, o D', e o D' sobre H é o delta. O FCK, obviamente, tem que ser fornecido. E é dado ND, o esforço solicitante de projeto, esforço normal solicitante de projeto, e MD, que é o momento fletor solicitante de projeto. Então está pedindo saber qual é a armação em cada uma dessas camadas. Na realidade é dada a armação total, mas a armação de cada uma dessas camadas. É claro, nós também vamos fazer, para mostrar a diferença, o caso de você colocar duas camadas, mas na direção da maior dimensão, da altura H, né? Vamos fazer os dois exemplos, tá certo? Então, basicamente, nós temos três métodos, né? O método das tabelas, do seu livro-texto, o método de diagrama de interação e o método de programas automáticos. Nós vamos ver os três, tá certo? Então, nós vamos começar com o exemplo, não é? Sim. Para entrar na tabela, você tem que entrar com o esforço normal reduzido e o momento fletor reduzido, o NI e o MI. O NI é o ND sobre FCBH, né? Então, esse é um número adimensional, e o MI é o MD sobre FCBH ao quadrado. Então, você tem que calcular esses dois números, e é claro, FC é 0,85 de F de CD. As tabelas, assim como os diagramas de interação, vão lhe fornecer o ômega, que é a taxa mecânica de armação. E para você achar a armação, você tem que multiplicar por FC sobre FYD, o ômega multiplicado por isso da taxa geométrica, multiplica por B e H em centímetros, você vai ter a área total necessária em centímetros quadrados. Então é essa a história e vamos para o nosso exemplo, né? No nosso exemplo, a seção transversal é retangular, com base B 20 centímetros, altura 50 centímetros, e um recobrimento bruto, ou seja, da fibra extrema até o baricentro das armaduras, 5 centímetros, certo? O FCK é 20 megapascais, o FYKCA 50, 500 megapascais, o ND é 580 kilonewtons e o MD é 150 kNm. E nós vamos armar para esses dois casos, né? O caso de você ter a armadura em duas camadas na direção do B e na direção do H. Né? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer é achar o FC, que é 0,85 de 20 dividido por 1,4. Isso dá 12,14 megapascais. O FYD é 500 dividido por 1,15 dá 435. Então vamos entrar agora com esforço normal reduzido e o momento fletor reduzido. Então o esforço normal é 580 kN e eu estou já passando ele para meganewton, né? Porque isso aqui está em megapascais. Então vamos trabalhar sempre com meganewton, metro, megapascal, meganewton esforço normal, meganewton, metro, momento fletor. Tá? Então aqui eu passei os 580 kN para 0,580 meganewton dividido pelo FCBH. Então é 12,140205 aqui no denominador e isso aqui dá 0,48. Então o NI é 0,48. O MI é o MD dividido por FCBH ao quadrado, né? Então aqui vai ser 150 kNm, eu passei para 0,150 meganewtons metro, né? Dividido por 12,14 megapascais, vezes o B, que é 0,2, vezes o H, que é 0,5 ao quadrado. Então deu 0,25, tá? Então eu tenho Mi de 0,48 e Mi igual a 0,25. Então vamos usar a tabela do Miltinho, certo? Então, lembre-se, o Ni é 0,48 e o Mi é 0,25. Entrando na tabela do Miltinho, primeiro nós vamos entrar na tabela relativa ao caso de duas camadas paralelas a B, né?
E mais, o D' é 5 dividido por 50 dá 0,10. Então, tem outras tabelas, né, variando esse delta. Então, delta é 0,10, estamos certos. Então, a gente tem um Ni de 0,48, vou ter que interpolar entre 0,40 e 0,50. E um Mi de 0,25, eu vou ter que interpolar entre 0,20 e 0,30. Tá? Então, vamos ver. Para 0,40 seria 0,20 mais 0,45 dá 0,65, dividido por 2, né, vai dar 0,325 ou 0,33. Né? Então, este cara aqui dá 0,33. Já esse cara aqui para Ni igual a 0,40. Já para Ni igual a 0,48, então eu estou interpolando primeiro em Mi para depois interpolar em Ni. Normalmente você tem que fazer essas duas interpolações. Reconheço que é um pé no saco, mas vamos lá. 0,21 mais 0,47, aqui a média, né, porque está exatamente em 0,25. Então isso aqui dá 0,68 dividido por 2, 0,34. Então, para Ni igual a 0,4 e o Mi de 0,25, eu tenho Ni igual a 0,4 e Ni igual a 0,25, tenho 0,33. E para Ni igual a 0,5, Mi igual a 0,25, eu tenho um ômega igual a 0,34. Agora vou ter que interpolar na direção do Ni, tá certo? O Ni é 0,48, então fazendo essa interpolação, e está claro, 0,48 é muito próximo de 0,5. Então, para isso aqui, interpolando, dá ômega igual a 0,34. Então, da tabela, nós tiramos que a taxa mecânica necessária de armação é 0,34. Isso é um número, não tem nenhuma unidade. Para achar a armação necessária, a primeira coisa que eu pego é essa taxa e transformo ela em taxa de mecânica para geométrica. Multiplico por FC e divido por FYD, que é o 12,14, é o FC, e o FYD 435. Fazendo essa conta, isso aqui passou a ser agora a taxa geométrica. Vezes 20 centímetros, vezes 50 centímetros, vai dar 9,49 centímetros quadrados. Então, usando a tabela do seu livro-texto, a armação total necessária nas duas camadas, então metade em cada uma, é 9,49 centímetros quadrados. Passemos agora para o diagrama de interação, certo? Então, no diagrama de interação, esse é o diagrama de interação correspondente. Veja, o diagrama de interação é também para cada tipo de seção e para cada tipo de arranjo de armação. Então, nesse caso, eu também tenho duas camadas. Então, aqui está o Ni. O Mi é 0,25 e o Ni é 0,48. Então, vai dar esse ponto aqui. Ó. Esse ponto aqui dá ômega entre 0,3 e 0,4. Agora, vamos olhar direitinho no olhômetro. Quanto é que eu vou tomar? Olha, está um pouquinho antes do 0,35. Aqui é 0,3 e aqui é 0,4. Então, está um pouquinho antes, né, de 0,35. Vamos tomar também 0,34. Então, usando o diagrama de interação, obtive a mesma resposta, então o mesmo 9,49 centímetros quadrados necessário. Né? Agora vamos usar o programa. Vamos usar o programa automático. Então, eu venho para cá, entro aqui, B de 0,2, H 0,5, dele. Vocês têm isso aqui disponível lá na sua área, tá? No diretório que foi compartilhado com os senhores. Então, o cobrimento é 5 centímetros, está tudo em metros, né? Resistência 20 megapascais, o FYK de 500, o ND de 580 e o MD de 150 kNm, né? Em kilonewton, em kNm. Tem duas camadas de armação, né, que eu botei número de barras 2, tá? E é claro que aqui eu podia botar 1000, tá? O resultado é o mesmo, né? São duas camadas de armação, ele vai dar a armação total. Então, para Ni de 0,48 e aproximadamente, né, e Mi igual a 0,25, a altura se dá nesse domínio, né, domínio 3 e 4, né, 3 e 4. O W é necessário, é 0,319, na realidade é 0,32, a gente jogou 0,34, né, vocês estão lembrados que foi o que a gente usou. E a armadura necessária é 8,9 centímetros quadrados. Então, voltando para cá, nos dois métodos, né, da tabela e do diagrama, a gente sempre tem a gente não consegue
sempre tem uma interpolação favorável à segurança, então deu 9,49, enquanto a realidade eu preciso de 8,9. Então vamos ver qual é a armação que eu vou usar. Vamos admitir que eu vou dimensionar para 9,49 centímetros quadrados. Né? Só tenho direito a 2 camadas. Então veja, se eu pegasse o 9,49, né, e dividisse por ferro de meia, a área dele é 1,227, então 1,227 igual. Eu precisaria de 8 ferros. 4 em cima e 4 embaixo não cabe em 20 centímetros, certo? Então vou aumentar a bitola. Então, vamos lá, vamos aumentar a bitola. Eu vou pegar o 9,49 e partir para ferro de 16,0. Ferro 16,0 tem uma área de 2 centímetros quadrados. Um pouquinho, muito pouquinho mais, mas é 2 centímetros quadrados. Então eu preciso de 5 ferros. Ora, é um número ímpar. Então eu preciso de par, então são 2 vezes 3 ferros, né, de 16,0. Então esse é o meu projeto de armação. Essa é a armação necessária. Ainda vai ter 1000 coisas para ver, a gente vai ver isso. O detalhamento final vai ter 1001 troços ainda que a gente vai ter que ver. Mas a armadura necessária são 3 ferros, são 6 ferros, de 2 em cada camada, 2 vezes 3 ferros de 16,0, 3 em cima e 3 embaixo, né? Com esse cobrimento de 5 centímetros. Então foi isso que a gente conseguiu. A área é 12 centímetros quadrados, então você está armando com uma folguinha. A gente sabe que está folgado, mas é isso mesmo, não tem jeito. É isso mesmo, é bom até que tem uma folgazinha na armação, né? Isso é sempre bom. Bom, então isso aqui está resolvido e vamos agora dimensionar com a armação não em 2 camadas na direção B, mas 2 camadas na direção H, na direção da maior dimensão do pilar, né? Então, de novo, eu calculo o Mi e o Ni, eu já sei que o Mi e o Ni é 0,48, o Ni é 0,48 e o Mi é 0,25, e vou entrar aqui na tabela do nosso amigo Milton. Então, está aqui, né? Então, de novo, agora aqui eu vou ter que escolher, né, a situação onde eu tenho 2 camadas na direção do H, né? E o D' continua a ser o nosso famoso 5 centímetros dividido por 50 é 0,10. Estamos no lugar certo, certo? Então, eu tenho 0,25, seria a média desses dois. E aqui seria 0,48, bem próximo de 0,5. Ora, somando isso aqui, para tirar a média em 0,25, dá 5 e 9, 14 a 1, 4 e 7, 11. É 1,14. Dividido por 2 dá 0,57. Então aqui daria 0,57. Aqui daria praticamente a mesma coisa, porque eu teria que arredondar, né? Mas 2 casas decimais. Então dá 0,57, 0,57. Graças a Deus eu não preciso interpolar aqui na outra direção. Então voltando aqui, isso aqui dá 0,57. Então é o ômega, né? Tirado da tabela. Então é ômega vezes FC dividido por FYD. Né? Isso aqui é a taxa agora geométrica, vezes 20 vezes 50 dá 15,9 centímetros quadrados. Vamos para o diagrama de interação. Muito bem. Diagrama de interação é gozado, você está vendo que quando você bota várias camadas, ele tem uma quebradinha aqui, né? Não é exatamente aquele bico que a gente viu, né? Quando você tem essa camada ao longo da altura, ele muda um pouco o formato do diagrama. A gente vai ver isso se repetir já já, tá certo? Ele realmente tem essa quebradinha aqui, né? Fica diferente. E aqui eu tenho 0,25 e 0,48, quase 0,50, né? Então dá esse ponto aqui. Então se você aumentar aqui, isso aqui é 0,5, isso aqui é 0,6, então isso aqui realmente é 0,57 aproximadamente, né? Então bateu mais ou menos bateu exatamente com o que a gente viu na tabela, então dá os mesmos 15,9. Muito bem. E rodando o programinha, aí 0,2, 0,5 diz que tinha 4 camadas, cada um com 2 ferros, né? Então eu tenho realmente isso. Então o Ni é o mesmo, 0,48, 0,25, o D já mudou, né? Já a 10,872. E o ômega, 0,545, precisando de 15,22 centímetros quadrados. Então essa é a solução exata, né? Aqui dá 15,9 e aqui dá 15,22. Tá dentro, né? Tá correto, né? É isso mesmo. Tem que, quando a gente faz uma coisa, interpolações, coisas aproximadas a olho, a gente tem que aproximar para mais alto. Então precisa de 15,2, ou seja, 2 vezes 8 2 vezes 4 são 8 ferros, 16,0, vai dar 16 centímetros quadrados.
Então, eu tenho 2 vezes 4 ferro de 16,0. Então, esses são os nossos 2 projetos. O que eu vou fazer agora é comparar com os programinhas que tem disponíveis para você de verificação de pilares sujeito à flexão composta oblíqua. Mas é claro, se ele pega oblíqua, pega também reta. É claro, é um caso particular de flexão composta oblíqua. Então, é o PCCalc, esse programa está disponível para vocês na área que eu, no diretório que eu compartilhei. Então vamos dar um duplo clique nele aqui. Baixar isso que eu não preciso. Então você chega aqui, a primeira coisa que você faz é dar os dados, tá certo? Então você vem aqui e dá a geometria, a seção transversal. Vamos começar com a seção transversal. O HX é 20 centímetros, muito bem. Aqui é em centímetros, hein? E o HY é 50 centímetros, muito bem. Então está dado aqui a seção transversal, é retangular. Aqui tem outra, é circular, essa coisa toda. Você baixando aqui tem dessa lista suspensa, tem vários tipos de seção transversal. Então já estou com a seção transversal 20 por 50, certo? Vamos agora aos materiais. Aqui está certo, o FCK é 20 megapascais, o gama C é 1,4, o FCK, o FYK é 500, está correto, o ES é 210 gigapascais, está correto, e o gama S é 1,15. Então aqui está perfeito, certo? Agora vamos para a armação. Bom, na armação, primeiro minhas barras, vamos verificar esse nosso primeiro projeto, que é 2 vezes 3 barras de 16,0. Então eu venho aqui, boto 16,0, o número na direção X é 3 e na direção Y é 2. Então eu já vejo aqui que está certo aqui, com um cobrimento de 5 centímetros. Cuidado com a bitola, 16, cobrimento, está correto, aqui está ok. Então eu estou com a minha seção armada. Agora vem a combinação solicitante. Primeira coisa, o esforço normal de compressão é negativo. Eu já perdi um bom tempo, porque como a gente chamou o esforço normal de compressão de positivo, e todo mundo chama, esse cara chama ao contrário, né? Tração é que é positivo, então compressão é negativo. Então eu vou ter um esforço normal negativo. O momento fletor MY não existe, só existe o MX, mas veja que o MX, pela regra da mão direita, vai comprimir esse quadrante aqui de baixo. O meu está comprimindo o quadrante de cima, então eu vou ter que entrar N e M negativos. Mas vamos ver agora quanto é que eu devo entrar, porque ele está pedindo os esforços de serviço e não os esforços na ruptura, né? Sofre de cálculo. Então, o esforço normal solicitante era 508, sim, é em quilonewton, hein? Tudo em quilonewton, viu? Tudo em quilonewton e quilonewton metro, tá? Então, o esforço normal era, se não me engano, vamos ver aqui, o esforço normal é 580 e aqui 150, né? Então, vamos voltar aqui para o programinha. Vamos voltar aqui para o programinha. Então, 580, né? 580 e 150. Então, vamos lá. Então, o esforço normal é 580. Esse é de projeto, né? De serviço, eu vou ter que dividir isso aqui por 1,4. Então, divido por 1,4, dá 414,3. Mas é negativo, lembre-se, então é menos 414,3. Tá certo? Vamos agora para o momento fletor. É 150, né? Então é 150 dividido por 1,4. Então isso aqui deu 107,14, mas é negativo. Vamos usar aqui o negativo. Menos 107,14. E o momento MY simplesmente não existe, né? Não tenho solicitação na outra direção. Então isso aqui é zero. Eu boto OK. Então estou com a minha a combinação de 580 e menos 150. Então, estou ok, tá certo? Mando verificar. PAN. Aí você vê que ele, primeira coisa, ele diz que tem um fator de segurança de 1,15. Então, eu estou com uma folga de 15%, tá certo?
Vamos olhar aqui o diagrama de interação. Então, vamos olhar aqui o diagrama de interação. Aqui está faltando o pontozinho. O pontozinho devia cair dentro e, por algum motivo, ele não está mostrando, né? Não sei exatamente porquê, mas vamos lá. Nesse aqui, ele até mostrou o pontozinho, mas nesse aqui, ele... tá ok. Mostrou o pontozinho aqui no diagrama de interação. Acho que eu coloquei o NMY, desculpe aí. Isso aqui é o NMX, né? NMY não tem nada, tá certo? Ele não tem momento. É o daqui. Então você vê, o diagrama de interação dele é exatamente igual ao nosso, só que ele chama negativo compressão, está de cabeça para baixo. Isso aqui é retração, isso aqui é compressão. Pense isso aqui que está de cabeça para baixo. Aqui está o ponto, está interno ao meu diagrama, está ok. Então, estou eleito, essa armação passa. Eu já tinha visto que não tinha problema, o fator de segurança é 1,15. Tenho 15% de folga. Né? Vamos mudar de armação. Então, a gente vem aqui e vamos mudar de armação. Na nossa outra armação era 8 ferros de 16,0. Então, NX eu tenho só 2, né? E NY eu tenho 4. Né? Então, é isso aqui, ó, certo? Também com cobrimento de 5 centímetros. Né? Então, eu tenho isso aqui. A minha combinação é a mesma, não tenho resultado nenhum, vou ter que rodar. Então, rodando aqui a combinação, o que é que eu vou ter? Ó, o ponto está bem aqui, o fator de segurança é 1,01, tem uma folga de 1%. Né? Folga que eu não gosto, né? Prefiro uma folga maior. Então, o diagrama de interação, você vê que ele tem aquela quebra, tá lembrado? Tem aquelas quebrazinhas, eu falei que tinha aquelas quebras, não é tão bicudo, né, como a gente tinha antes. E tu vê que o ponto está em cima da linha, né? Então, tua seção está ok, mas está ok por pouco, né? Está em cima da linha. Então, esse programa está disponível. Ele mostra também, por exemplo, as deformações na ruptura, certo? Então, aqui as deformações na ruptura. E ele mostra também a distribuição de tensões na ruptura. Né? Então, 12.14 é o nosso UFC, né? Vocês estão lembrados disso. Muito bem. Então, está claro que os nossos 2 projetos passaram. Só que uma coisa estranha chama a atenção. Aqui eu precisei de 6 ferros de 16,0. Aqui eu precisei de 8 ferros. 2 a mais. Para a mesma seção transversal, para a mesma solicitação. Por que isso? Porque nós tínhamos um momento fletor, né, como você já viu, na direção da altura. Né? Então, nosso momento fletor é na direção da altura. Então, esta armação está sujeita a deformações maiores e, portanto, mais eficazes. Elas têm deformações maiores, têm tensões maiores. Já essa aqui, né, vai ter armação próxima ao eixo neutro, pegando uma deformação pequena. Então, ela vai ser usada para o esforço normal, mas não para o momento fletor. Bem, não vai trabalhar bem. Então, de fato, nesse caso, essa é a melhor disposição e eu preciso de menos ferro. Aí você pode pensar, opa, ótimo, então eu vou sempre armar desse jeito. Calma, cara. Aqui nós só colocamos uma combinação de solicitação, solicitando na maior altura. Vocês vão ver que vai sempre existir uma outra hipótese, solicitando agora, tendo um momento muito menor, na outra direção, porém, a seção tem menos altura, e pelo fato de ter menos altura, ela tem menos braços de alavanca e tem maior esforço de segunda ordem. Então, muito provavelmente, a outra combinação que você deveria checar, que é na outra direção do pilar, vai exigir uma armação maior e nessa direção. Então, eu digo que, em geral, pilares desse, de 20/50, é muito provável que a combinação de ações para o momento na outra direção prepondere, ok? Então, não vamos ficar com essa ideia. Bom, vamos agora para entrar num assunto extremamente interessante, inclusive muito usado na prova. Chama-se condições de resistência da seção transversal. Eu só vou dar teoria, na próxima aula a gente vê um exemplo.
Então imagine que você tem uma seção dada, com armadura dada, essa coisa toda, e alguém lhe dá um estado limite último. Esse aqui foi chutado, eu chutei 3,5 e metade 3,5, 1,75. Totalmente chutado, tá certo? Muito bem, aí você pega aqui e integra as tensões no concreto. Né? Acha o X, acha o 0,8 de X, multiplica pelo B, pelo FC, tem o C, né? Que é a resultante, a compressão do concreto, que está a uma altura YC, um braço de alavanca que é 0,4 de X, né? Está bem aqui no meio. Vê quais são as deformações nas armaduras e acha, não é, para cada camada o esforço resultante, S1 e S2, tá certo? Então, eu posso dizer que o esforço normal... Sim, isso aqui é um estado limite último. Então, o que é que eu estou fazendo agora? Eu estou calculando um ponto do diagrama de interação, né? Correspondente a esse estado limite. Tudo bem, vamos ver. Então, nesse estado limite, eu teria o esforço normal resistente, seria C mais S2 menos S1. É o esforço normal de compressão. S1 é negativo, que é tração. Já o momento fletor, em relação ao baricentro, é claro que seria YC, que é esse braço de alavanca, vezes C, e o YS2 vezes S2, mais o YS1 vezes S1. Né? Aqui são iguais, né? Aqui é 20 centímetros, né? Que é 50 dividido por 2 menos 5. Mas tudo bem. Pode ter braços diferentes, né? YS2 pode ser diferente de S1. Então você tem aqui, esse é um ponto do diagrama de interação. Certo? Então eu sei que a seção resiste a NRD, toneladas, ou meganewton, ou quilonewton, e a MRD, quilonewton metro. Eu sei que ela resiste. Aí vem a pergunta, eu posso dizer que a seção registra esforços tais que o esforço solicitante seja menor do que esse resistente e o momento fletor solicitante seja menor do que esse resistente? Se os dois forem menores do que ele pode suportar, assim eu posso dizer que a seção está ok? Resposta, não. Não pode. Por que não pode? Porque você vê, aqui eu peguei o diagrama de interação que a gente tinha gerado, e o que você está dizendo é o seguinte, ela aguenta esse ponto aqui. O que a gente calculou foi um ponto aqui do diagrama de interação. Então ela aguenta o NRD e aguenta o MRD. Eu estou dizendo que qualquer esforço menor do que NRD e menor do que MRD, a seção aguenta. Aguenta? Não aguenta. Tem parte aqui, ó, pelo formato do diagrama de interação, que fica fora. Então, aqui aguenta, você diminui o esforço normal, ele passa a não aguentar mais. É incrível isso, mas é verdade. Isso devido ao fato do concreto ser mais fraco a tração do que a compressão. Então, você vê que este critério de resistência está furado. Tá? Então, isso aqui não é verdade mesmo, não está correto. Não posso dizer isso. E vem a pergunta, mas peraí, o que é que eu posso dizer? Então, o que eu posso dizer é o seguinte, tem que ficar dentro do diagrama de interação. Né? Então, eu digo aqui, o esforço normal solicitante tem que ser menor do que o resistente, e a excentricidade, tá? Que é a declividade dessa reta, tem que ser menor do que a excentricidade resistente. Tá? Então, essa aqui é a linha da excentricidade resistente. Então, ele pode aguentar tudo que estiver abaixo do NRD e estiver acima. Você lembra, é quando a excentricidade diminui, essa reta fica mais inclinada. A excentricidade aqui é infinita, a excentricidade aqui é zero. Então, ela pode ser tudo que tiver aqui e tudo que tiver dessa linha para cima. Ou seja, esse triangulinho aqui, que está mostrado melhor aqui. Tá? Então, tem que ser abaixo de NRD e essa reta tem que andar no sentido anti-horário. Então, ele cobre esta área aqui, que está, obviamente, totalmente dentro do diagrama de interação. Então, o que é que eu posso afirmar? Que a seção resiste para esforços tais que ND seja menor do que NRD, mas que a excentricidade solicitante seja menor do que a excentricidade resistente. Então, MD tem que ser menor ou igual a E resistente vezes ND. Onde E resistente é MRD sobre NRD. Aqui está mostrando apenas que eu tenho uma excentricidade menor do que essa aqui. Então, eu cubro essa areazinha. E aí, isso aí eu posso afirmar com um só ponto do diagrama de interação, um monte de solicitações. Né? Isso é muito usado em prova. Vamos fazer um exemplo disso, mas na próxima aula. Obrigado.